Eu começo por dizer que nós decidimos e cumprimos. A concentração que estamos aqui hoje a fazer, junto à residência oficial do Primeiro-Ministro, foi decidida na primeira Conferência Nacional de Professores e Educadores Aposentados, que se realizou no dia 21 de novembro, precisamente aqui em Lisboa, e eu acho que já na altura nós tínhamos mais do que motivos para marcarmos uma concentração junto aqui à residência oficial do Primeiro-Ministro, hoje, por tudo aquilo que está a acontecer e que, com o novo Orçamento de Estado, aliás, com o Orçamento de Estado retificativo primeiro para 2014, temos hoje mais razões ainda para estar aqui a protestar. E se os motivos que temos cada vez são motivos em maior número, maior dificuldade e maior complexidade, eu não posso deixar de lembrar aqui o aumento, por exemplo, dos descontos para a DSE, que na verdade deixa de ser um benefício social que nós temos em situação de doença para se estar a transformar num seguro de saúde, ainda por cima um seguro que é caro, um seguro que não tem grandes contrapartidas e um seguro que só por enquanto continua a ser gerido por uma entidade pública. Mas também a pilhagem permanente das nossas pensões, que está hoje a atingir um nível que eu acho que nenhum de nós alguma vez imaginou e, portanto, se razões tínhamos para o protesto, razões acrescidas temos para aqui estar. Haverá quem eventualmente questione por que razão a FEDPROF dá tanta importância às questões dos docentes aposentados e porque é que tem desenvolvido uma atividade forte neste domínio. E eu digo-vos, colegas, é que sendo a FEDPROF a maior e mais representativa organização sindical de professores e educadores, estes são sempre professores ou educadores, estejam desempregados, sejam precários, estejam no ativo ou tenham já chegado à aposentação. São e serão sempre professores aposentados e, como tal, à nossa federação merecerão sempre a maior atenção e uma intervenção empenhada em defesa dos seus direitos e dos seus legítimos interesses. E são esses direitos, colegas, são esses direitos e são esses interesses que estão a ser postos em causa pelo governo de Passos Coelho, e por isso viemos aqui junto à sua residência oficial. Quero ainda acrescentar que nós, os que ainda estamos no ativo, e estão aqui alguns colegas, assumimos esta luta como nossa e não apenas porque um dia, talvez um dia, cheguemos à aposentação. É que, olhando à nossa volta, e já todos nós hoje tivemos ocasião de nos reencontrarmos e de vermos caras que não víamos há muito tempo, reconhecemos em muitos de vocês aquele exemplo de profissionalismo que tivemos quando chegámos à profissão. Encontramos aqui professores que nunca esquecemos na nossa vida, até de estudantes, e também muitos daqueles que, para além de colegas, foram para nós referências da militância sindical e de uma luta que em muitos momentos foi luta de resistência, mas em tantos outros foi luta de grandes avanços e muitas conquistas. Eu recordo a lei de base do sistema educativo ou o Estatuto da Carreira Docente para dizer que estes são apenas dois exemplos das lutas travadas por muitos de vocês. Quer em relação à lei, quer em relação ao Estatuto, muito devemos à luta dos colegas que hoje estão aposentados. Por isso é grande o respeito que temos por aqueles que já se aposentaram, ao contrário da falta de respeito que os governantes têm vindo a revelar, porquanto, durante décadas, foram também eles, foram vocês, construtores de uma democracia que nós conquistámos em abril há 40 anos atrás. Talvez por esse facto, por terem sido vocês também construtores dessa democracia, o governo de Passos Coelho, tantos e tão violentos ataques tenha desferido contra os aposentados, ou não estivesse este governo, deste Primeiro-Ministro, a ajustar contas com Abril e a querer desmantelar muitas das suas principais conquistas. Na conferência que nós realizámos em novembro, foram reafirmadas as medidas que a CGTP apresentou com vista também a salvaguardar os direitos dos pensionistas, renegociar a dívida do país, aumentar salários e pensões, defender as funções sociais do Estado, uma das quais, eu diria, das mais importantes, é a garantia de uma segurança social forte e sustentada, mas também garantir uma política fiscal justa, pois é absolutamente injusta
a política fiscal atual, aquela que nos é imposta por este governo, como se confirma, por exemplo, com a elevada carga fiscal que se abate sobre os trabalhadores, incluindo aqueles que já estão aposentados ou reformados, e o contraste que nós vamos verificando com o alívio permanente que é concedido às empresas, principalmente às grandes empresas. Os benefícios fiscais concedidos aos grandes grupos económicos, como é o caso do Jerónimo Martins, e esse vem à cabeça, ou aquele poço sem fundo criado para ofertar vilanagem da banca, chame-se Banif ou chame-se BPN, estão nos antípodas do que está a ser feito aos aposentados, cujas pensões, em muitos casos, já não chegam para todos os medicamentos e muito menos chegam para que continuem a ser a almofada social de familiares que, por exemplo, caíram nas malhas do desemprego. O caderno reivindicativo que nós aprovámos na Conferência Nacional e que vamos entregar ao Primeiro-Ministro contém todas as exigências dos professores aposentados, a maioria das quais são comuns aos demais trabalhadores. Mas nesse caderno há uma exigência que se destaca não só por ser a primeira, mas por ser comum a todos os portugueses que lutam por um futuro melhor para Portugal: a demissão do atual governo. Nós podemos afirmar, e é verdade, que a mudança do governo não garante só por si a profunda mudança política que é necessária neste país. Mas há uma coisa que eu acho que temos todos a certeza: é que com este governo não há mudança possível e o caminho vai ser sempre a descer, pelo menos para quem trabalha e para quem está aposentado. Tentam estes governantes convencer o país de que o país está melhor desde que a Troika chegou e, sobretudo, desde que eles chegaram ao governo. E nós perguntamos, mas está melhor para quem? Está melhor um país cuja dívida antes da Troika chegar era de 94% do PIB e hoje está nos 130%? Está melhor um país cujo agravamento da taxa de desemprego é disfarçada à custa de milhares de jovens que são empurrados para a imigração e de milhares de trabalhadores desempregados que são desviados para os programas ocupacionais? Está melhor um país que aumenta as exportações à custa da desvalorização do custo do trabalho e em que as principais empresas exportadoras têm as suas sedes no estrangeiro para não pagarem os impostos no país em que anda a explorar os trabalhadores? Está melhor um país que tem descido o seu déficit à custa de sucessivos e cada vez maiores roubos que são cometidos sobre quem tem um salário acima dos 675 euros ou uma pensão acima dos 1.000 euros? Mas que raio de melhorias e que rumo tem um país que, para poder continuar a pagar aos troicanos e aos agiotas internacionais e para poder continuar a ter novos multimilionários, como ainda o ano passado aconteceu, faz tudo isto à custa de milhares de famílias desempregadas? Faz tudo isto à custa de milhares de crianças que chegam com fome às escolas? E faz tudo isto à custa de inúmeros doentes oncológicos e de outros problemas crónicos a quem são negados tratamentos? Infelizmente para nós, colegas, infelizmente para a generalidade dos portugueses, o país está muito pior e aqueles que descontaram uma vida inteira para garantir uma aposentação digna podem falar disso com conhecimento de causa. Não podemos esquecer que os professores têm situações muito particulares no que diz respeito à aposentação. Muitos têm as suas pensões já bastante desvalorizadas, porque já se aposentaram há muitos anos e agora apanham com os cortes em cima, tornando-se ainda mais exíguas as pensões. Outros apanham com estes cortes em cima de pensões que, por corresponderem àquilo que hoje se chama aposentação antecipada, já tinham desde o início, na fixação da pensão, cortes muito significativos a atingirem, em muitos casos, 40% ou mais. Mas, em cima de tudo isto, a maioria parlamentar PSD-CDS, que hoje não quis vir aqui saudar os colegas, se calhar com medo de levarem uma dela, e levariam, com certeza, essa maioria impôs em cima destes cortes todos ainda uma fortíssima carga fiscal, negando promessas anteriores, pisando todos os riscos vermelhos e dando um novo sentido
ao conceito de irrevogável. Eu diria, se lhes caísse um dente de cada vez que eles mentem, eu tenho a certeza que, entre outros, o Paulo Portas até a prótese já teria perdido. Mas, colegas, segundo os dados que são públicos, cerca de 80% dos professores aposentados nos anos da Troika fizeram-no por antecipação. Mas que antecipação? A maioria destes colegas não saiu mais cedo do que se previa quando iniciaram a sua atividade como professores. O que a lei estabelecia como requisitos para a aposentação completa é que passaram a ser outros os requisitos. O que se alterou foram, portanto, os requisitos, e não por causa da esperança de vida, mas apenas para que, atingido o limite da resistência física e psicológica, o valor da pensão fosse mais reduzido. E foi apenas isso, foi apenas a intenção de baixar o valor da pensão que levou a que eles tivessem alterado a idade e o tempo de serviço para a aposentação. E é também com o objetivo de continuar a meter a mão ao bolso dos aposentados que eles falam da convergência. Todos os argumentos parecem bons quando se trata da apropriação do dinheiro que pertence aos aposentados. Mas, curiosamente, ou talvez não, e perguntavam-me alguns senhores jornalistas há pouco, então, mas a situação, como é que se resolve isto? Eu não sei como se resolve, ou melhor, eu sei como se resolve. É respeitando quem trabalha, é respeitando quem está aposentado, é pagando, fazendo pagar impostos àqueles que têm dinheiro, aqueles que são os donos do dinheiro neste país, aqueles que estão a viver à nossa custa. E não é só cá que estão a viver à nossa custa. Então, mas será que os alemães mandam dizer aos povos do Sul, aos portugueses, aos outros, que não se podem aposentar tão cedo, que não podem viver acima das suas possibilidades, que têm que aumentar a idade da reforma? Mas depois olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço e lá baixam 4 anos a idade para a aposentação. Mas então como é que é? É que aqueles sim, nós não estávamos a viver acima das nossas possibilidades. Eles sim vão poder reduzir a idade da reforma porque eles estão a viver em cima das nossas possibilidades. Eles estão a viver à custa do dinheiro que nos roubam. Eles estão a fazer lá aquilo que nós tínhamos direito e que fazem com o nosso dinheiro, e isso é absolutamente inaceitável. Perguntavam-me, mas então esta União Europeia tem futuro? Assim não. Ou é uma União Europeia dos povos, ou é uma União Europeia da solidariedade autêntica, ou se esta União Europeia, de facto, é para uns roubarem outros e serem sempre os mesmos sacrificados, então, na verdade, não faz grande falta. Mas não apenas por esta razão, mas também por ela, penso que hoje estamos mais legitimados do que nunca para continuarmos a exigir e a lutar pela redução da idade da reforma e, para os professores, pela criação de um regime excepcional de aposentação que decorra do reconhecimento do desgaste físico e psíquico provocado nos profissionais pelo exercício continuado da docência. Isto a par, naturalmente, da reposição dos valores, dos montantes que foram saqueados aos professores que já estão aposentados e também da correção das suas posições. E termino, colegas, garantindo uma coisa, é que poderão contar com a FENPROF nesta luta. As ações que temos a correr nos tribunais, e são várias, este e outros protestos em que marcaremos presença, e a petição que vamos hoje aqui lançar, exigir uma auditoria à Caixa Geral de Aposentações, porque a Caixa Geral de Aposentações não tem falta de dinheiro porque os trabalhadores deixaram de descontar. Quem não descontou foi o Estado enquanto entidade empregadora, foram os governos agora do PSD, do CDS e outros do PS, que não descontaram para a nossa Caixa de Aposentação, porque as entidades empregadoras privadas eram obrigadas a descontar em relação aos seus trabalhadores. E, portanto, se há algum déficit na Caixa Geral de Aposentações, não é de certeza pelo dinheiro que todos nós fomos sempre pagando. E, portanto, não vale continuar a dizer nas televisões, nas rádios, em todo o lado, pois é, isto está mal, não tem dinheiro a Caixa Geral de Aposentações. É preciso saber, se não tem dinheiro, porque é que não tem. Quem é que não descontou o que devia? Quem é que desviou fundos da Caixa Geral de Aposentações? Quem é que perdeu dinheiro da Segurança Social em ações na Bolsa? Não foram os trabalhadores, de certeza absoluta. Quem é que usou o dinheiro da Caixa Geral de Aposentações ou de aposentações para onde transferiu esses trabalhadores dos CTTs e de outros
de outras empresas para a Caixa Geral de Apresentações e para onde é que foi o dinheiro descontado por eles. É preciso que se saiba e, portanto, nós hoje vamos lançar aqui uma petição que entregaremos na Assembleia da República a exigir uma auditoria às contas da Caixa Geral de Apresentações e um apuramento exato das razões pelas quais ali não há dinheiro, quem foram os responsáveis, e exigimos que essa auditoria seja devidamente fiscalizada pelo Tribunal de Contas. E, portanto, este é o compromisso que assumimos com os professores aposentados, porque nós temos esta responsabilidade, colegas. Um professor é sempre um professor. Isto não tem a ver com discursos elitistas, com discursos disto ou daquilo. Um professor é sempre professor, esteja no desemprego ou já aposentado. E porque todos somos professores, e porque a FENPROF é uma associação de professores, podem contar connosco sempre nesta luta. Vivam os professores aposentados, vivam os trabalhadores deste país.